Terceiro vídeo a respeito de sermões. Quantos sermões existem? Quais os tipos de sermões? Qual o melhor sermão para se pregar? Qual o mais difícil? Qual o mais fácil? Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito, um observatório bíblico. Então, assista, fica comigo, assista e interaja. Não deixa de interagir comigo a respeito destes assuntos. Não deixe. Hoje, sermão temático. Subimos o vídeo a respeito do sermão expositivo, a respeito do sermão temático e a respeito hoje do sermão textual. Qual é o melhor? Todos são bons, todos são ótimos. Qual é o pior ou inferior? Não existe. Nós precisamos ouvir todos os tipos de sermões. É claro que alguns gostam mais, se apegaram mais, têm mais afinidade com o sermão expositivo. Eu, por exemplo, gosto de pregar um sermão expositivo. Contudo, devemos ter cuidado para não virar um comentário ambulante. Sermão temático também é ótimo e é necessário, porém devemos ter o cuidado para não ficar na mesmice e cair na bobagem de não estudar a Bíblia por já saber o que fazer, o que falar. Cuidado para não treinar porque já sabe jogar. Não faça isso. Hoje, sermão textual. Sermão textual é aquele tirado do texto, de um texto um pouco mais curto, né? Diferente um pouquinho do sermão expositivo, que você estuda um texto maior, né? Um texto maior. O sermão textual, ele explora um texto menor. Contudo, é bem parecido com o sermão expositivo em toda a sua estrutura. Porém, o sermão textual é bem diferente do temático, o sermão temático é tirado do tema. Então, quando o sermão temático, ele precisa primeiramente de um tema, depois de um texto bíblico. Aqui o sermão textual, você precisa do texto e depois você tira o tema. Assim como o sermão expositivo, o tema é a última coisa a ser elaborada. Então, o sermão textual, você precisa estudar, você precisa se aplicar, você precisa explorar todo aquele texto, versículo por versículo, claro, um texto menor, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, e estudar bem. Então, os pontos principais do sermão textual, os pontos principais precisam sair do texto. Os pontos tópicos, eles precisam sair do texto. Já os subtópicos não necessariamente precisam sair do texto. No sermão textual, você precisa ler o texto várias vezes. É fundamental você ler o texto 5, 10 vezes, observar, extrair o máximo que você puder daquele texto. Devido ser um texto pequeno, você não pode voar muito e aquele texto possivelmente não tenha muita coisa a te dar, olhando assim muito rápido. Então você precisa estudá-lo com paciência para que você possa tirar e não ficar buscando, porque muitos pregadores decidem pregar
um sermão textual e depois fogem completamente do texto, viajam toda a Bíblia e o texto mesmo que ele leu ficou para trás e esqueceu praticamente. Então você precisa também correlacionar, fazer uma correlação do ano novo. Se o seu texto é o ano novo, correlacione com o antigo. Se é no antigo, correlacione com o novo. Outra coisa, cuidado para não ler um texto, ainda mais devido ser pequeno, sem pé e sem cabeça. Você pega uma parábola e ler um texto no meio. Até funciona. Contudo, perceba se esse texto tem início, meio e fim. Ou seja, se ele é uma perícope. Ou seja, tem fundamento começar por aqui e terminar aqui, independente de ser dentro da parábola, mas nem sempre isso acontece. Então, fique atento para que o texto que você está lendo, o texto que você vai ser explorado, tenha pé e cabeça e pé, tenha início, meio e fim, e não seja uma coisa que você começou sem sentido e terminou, parou de ler o texto também num ponto que também não termina, não preenche o espaço, ou preenche a ideia, ou preenche a lógica do texto aonde você quer pregar. Então, cuidado para não ler um texto sem cabeça e sem pé. Precisa terminar todas as pregações independente, seja no sermão expositivo, seja no sermão temático. A sua pregação, ela precisa terminar, ela precisa desaguar em Jesus, ela precisa falar de Jesus. Não importa o texto que você vai ler, se você não comentar, não falar sobre Jesus, não importa, seja escatologia, seja purificação, santificação, arrebatamento, seja santificação, regeneração, seja o que for, o azeite da viúva, Elias que subiu, Elias que desceu fogo, Adão que pecou, não importa, o Davi que jogou a pedra em Golias, Sansão que... Não importa, esse texto, essa pregação, ela precisa terminar, culminar em Jesus, porque senão, meu irmão, se as tuas pregações não terminar em Jesus, do que adiantou? Você falou sobre prosperidade, falou, mas não sequer citou Jesus uma vez. Na empolgação, no ânimo, você precisa citar Jesus. Você precisa falar de Jesus. Mas, irmão Alex, como eu vou encaixar Jesus nesse sermão? O sermão é lá no Antigo Testamento. Você vai ter que orar e buscar de Deus para encaixar Jesus nesse teu sermão. Porque senão, com toda sinceridade, você me desculpa, faltou algo aí. E esse algo que faltou foi o principal. Concorda comigo ou não? Interaja comigo. Interaja. Bom, você precisa explicar o texto, independente do sermão. Você precisa ilustrar o texto e você precisa de aplicabilidade. Você precisa explicar o texto. Você precisa ilustrar esse texto. E você precisa aplicar esse texto, trazendo esse texto para os dias de hoje e não ficando com esse texto lá atrás. Não fique com esse texto lá atrás. Não fique lá no Jordão, não fique lá no Monte Horebe. Não traga isso para hoje. Como isso te ajuda? Como esse texto é relevante para a sua vida hoje? O porquê eu estou falando isso? Você precisa falar o porquê ele é relevante para a sua vida, a vida dos ouvintes hoje, ano de 2020, hoje. Então, sermão textual. Assista também os outros vídeos a respeito de sermões.
os vídeos anteriores e também assista os vídeos posteriores a esse que subiremos. Tudo de bom, um abraço, que Deus te abençoe e que seja relevante este vídeo na sua vida. Se você gostou, eu peço uma coisa: indique esse vídeo para alguém, compartilhe com alguém para que esta pessoa também tenha o mesmo aprendizado que você e que eu, ok? Tudo de bom.